Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Tamires com mais uma aula para os 7º anos, né? A aula de hoje é sobre as atividades econômicas, parte 1. Vamos lá. O que são atividades econômicas? Para satisfazer as suas necessidades, as sociedades utilizam os recursos disponíveis na natureza e os transformam de diferentes maneiras por meio do trabalho. Então, a forma como esses recursos são utilizados e transformados deram origem às atividades ou setores econômicos. Essas atividades são classificadas em 3 níveis. Nível 1, setor primário. Nível 2, setor secundário. Nível 3, setor terciário. Então, tudo que nós, seres humanos, utilizamos para satisfazer as nossas necessidades, por exemplo, alimentos, produtos de higiene, equipamentos eletrônicos, roupas, calçados, remédios. Então, tudo que nós, seres humanos, utilizamos para satisfazer essas necessidades vem da natureza, vem da utilização de recursos na natureza. Agora, como esses recursos são transformados e utilizados, é que a gente classifica de acordo com os níveis de atividades. Então, o setor primário está o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Setor secundário está a indústria e o setor terciário está o comércio e os serviços. Hoje nós só vamos falar do setor primário, que é o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Setor primário, então. Essas atividades são classificadas de setor primário, pois são consideradas as primeiras ações do ser humano na utilização e transformação dos recursos naturais para abastecer as suas necessidades. Então, de acordo com a evolução humana, a primeira atividade que o ser humano encontrou para satisfazer as suas necessidades, para satisfazer sua fome, para satisfazer o frio, para satisfazer suas doenças, foi utilizar essas atividades classificadas como setor primário. Então, extrativismo, a agricultura e a pecuária. Extrativismo são as atividades extrativistas, são aquelas que os seres humanos coletam manualmente os recursos naturais, podendo ser classificado em extrativismo vegetal, extrativismo animal e extrativismo mineral. Então, uma das primeiras necessidades do ser humano é a alimentação, né? E para se alimentar, eles fazem, de acordo com a evolução dos seres humanos, a primeira forma que eles encontraram para se alimentar foi extrair da natureza aquilo que eles precisavam para se alimentar. Então, daí extrativismo, né? Extrair da natureza, coletar, apenas retirar da natureza manualmente os recursos naturais. Então, extrativismo vegetal é aquele que utiliza vegetação, que utiliza plantas. Então, eu tenho a extração da madeira para fabricação de móveis. Eu tenho a extração ou a coleta de frutos para satisfazer a nossa alimentação, né? Os frutos já estão lá nas árvores ou eles estão no chão, como é o caso do açaí, das castanhas, e os seres humanos fazem apenas a coleta, a retirada. Extrativismo animal, a caça e a pesca, né? Então, os animais estavam na natureza e os seres humanos, para satisfazer as suas necessidades, eles iam à caça, né? Para através da caça eles terem a carne, eles terem o couro para fabricação de roupas, eles terem os ossos para fabricação de armas, né? Armamentos mais rústicos, e a pesca também
é um tipo de extrativismo animal, né? Os peixes estão no mar e ali eles só são caçados, só são retirados, só são pescados. E o extrativismo mineral, que é, como exemplo, a gente tem exploração de petróleo, ouro, diamante, ferro, cobre, etc. Ou seja, a exploração dos minerais. Onde estão esses minerais? Eles estão, a maior parte deles, no solo, na terra, né? Então, eles já estão presentes e é só feita aí a extração. Então, esse tipo de atividade, o extrativismo, ele faz parte do setor primário. Tipos de extrativismo, como eu falei, né? Mineral, então temos a extração do ouro, a extração do carvão. Animal, a caça e a pesca. Vegetal, por exemplo, a extração do látex, que a partir do látex é que se faz a borracha. A extração do açaí, que são frutos de algumas palmeiras, e a partir desse fruto é que a gente tem o açaí. Fora o açaí, a gente tem as castanhas em geral, castanha do Pará, castanha de caju. Tudo isso são formas de extrativismo, além da madeira, né? Agricultura. A agricultura compreende o cultivo de plantas destinadas à alimentação e também como matéria-prima de outros produtos. Então, a agricultura é a atividade de plantar plantas destinadas à alimentação, tá? Então, são plantas que a gente planta para nós alimentarmos. Existem aí dois tipos de agricultura: a agricultura tradicional ou de subsistência e a agricultura moderna ou de mercado, ou ainda também chamada de agricultura mecanizada. A primeira, a agricultura de subsistência, é essa agricultura que nós praticamos para o próprio consumo. Por exemplo, aqui na nossa região é muito comum nós vermos nos quintais das casas pequenas hortas, pequenas plantações de milho, plantação de feijão, plantação de fumo, ou seja, mandioca, macaxeira. Essas pequenas plantações nós chamamos de subsistência. Por quê? Aquele trabalhador, aquele morador está plantando no seu quintal para o seu próprio consumo. Ele pode até vender em uma feirinha, algo assim, mas é muito pouco. A atividade ali ela está sendo mais desenvolvida para o próprio consumo. Isso se chama agricultura de subsistência. Já as grandes plantações, como a gente vê, por exemplo, na nossa região, as plantações de cana-de-açúcar, ali é praticada a agricultura moderna ou mecanizada. Por quê? Aquelas grandes plantações usam para conseguir melhores produtos, máquinas no seu plantio, máquinas na sua colheita, por isso moderna, né, mecanizada, e são destinadas para a venda em grandes mercados, por isso também a agricultura de mercado. Então, nós temos aí uma agricultura, que é as plantações para o consumo, de dois tipos: a de subsistência, que é para o próprio consumo, e a agricultura moderna ou mecanizada, que é essa com as grandes plantações. Pecuária. A pecuária compreende a criação de animais para atender ao consumo de carne, leite, ovos, couro e etc. Então, criação de animais, qualquer tipo de animal, desde que seja para que a gente consiga com essa criação extrair a carne, o leite ou os ovos. Então, a gente tem pecuária bovina, que é a de bois, pecuária caprina, que é a de cabras e bodes, pecuária ovina, que são a de ovelhas. A gente tem a pecuária suína, que é a de porcos, né? Tem a pecuária de aves,
que é a criação de codornas, de galinhas, enfim, tudo que é tipo de criação de animal para o consumo, nós chamamos de pecuária. Ela também pode ser classificada de duas formas. Vocês podem ver aí no primeiro quadro a pecuária intensiva e no segundo quadro a pecuária extensiva. A pecuária intensiva, como mostra no primeiro quadro, é aquela pecuária onde os animais são criados presos em pequenos espaços, apenas sendo alimentado de ração. Já a pecuária extensiva, como vocês podem ver no segundo quadro, é aquela pecuária onde os animais são criados soltos, em grandes espaços, em extensos espaços, soltos, pastando, comendo, além de ração, o pasto, certo? Então, esses são os dois tipos de pecuárias. Portanto, para finalizarmos, juntando a agricultura com a pecuária, nós temos um termo bem conhecido chamado agropecuária, né? Então, a agropecuária nada mais é do que a junção das duas atividades, a agricultura com a pecuária, formando aí o setor ou a atividade agropecuária, né? Também pertencente ao setor primário, porque foram, na verdade, e são primeiras atividades do ser humano para conseguir abastecer as suas necessidades essas, repetindo, que são alimento, vestimentas e etc. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.